Ih, o Alan não voltou. Cadê o Alan? Ih, fez o padre esquecer de voltar. Olha eu aqui. Te peguei. Olha pra cá, gente. Tamo junto. Olha quanta bobeira, né? Vamos lá. Nesse momento, a gente está aqui agora dentro de separação de mistura, só que agora em misturas homogêneas. Lembra que mistura homogênea é aquilo que só tem uma fase, não é isso? E aí, galera, preste atenção aqui para eu passar para vocês alguns métodos de separação de mistura. Primeiro caso, a gente tem a mistura sólido-sólido. Professor, você disse para mim que sempre que eu misturo sólidos, a mistura é heterogênea. Como é que você está com uma mistura homogênea aí? Calma, galera, calma. Quando eu falo sólidos, lembra que eu falei? Toda mistura de sólidos, de fato, constitui uma mistura heterogênea. Porém, só vai ser a mistura heterogênea se não houver mudança de fase. Pode ser que eu misture, por exemplo, ouro e prata e funda esses dois. Quando eu fundir e constituir uma liga metálica, a liga metálica é uma mistura homogênea, beleza? Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, com ligas, né, de componentes, eu estou com mistura sólido-sólido, que houve a mudança de fase, portanto, constituiu uma mistura homogênea. A gente faz a fusão fracionada. Como é que é essa fusão fracionada? Lembra comigo? Fundir é passar do estado sólido para o estado líquido. Só que cada substância apresenta para a gente uma determinada temperatura de fusão. Então imagine que eu tenho dois metais, um que passe para o estado líquido a 300 graus Celsius e outro que passe para o estado líquido a 400 graus Celsius. Vê se você consegue entender comigo. Se eu pego esses dois caras que estão fundidos, estão os dois no estado sólidos, né, juntos. Quando eu começo a esquentar, vou lá, 0 graus, 5 graus, 10 graus, 20 graus, 100 graus, 200 graus, 250 graus, 300 graus. Quando essa mistura de sólidos chegar a 300 graus, o sólido que tiver ponto de fusão 300 graus passa para o estado líquido. Só que a 300 graus ainda não é suficiente para o outro passar para o estado líquido. Então eu mantenho o cara no estado sólido a 300 graus, passo ele para o estado líquido. Separa esse cara. E aí eu tenho o outro cara que tem o ponto de ebulição a 400 graus separado. Beleza? Lembra vocês o seguinte, é impossível de fazer fusão fracionada em misturas que produzem misturas eutéticas. Porque a mistura eutética tem ponto de fusão, aquela mistura tem um ponto de fusão constante. Então não dá para separar para fusão fracionada. Beleza? Guarda isso na sua cabecinha. Sólido líquido. Mistura de sólido líquido em sistemas homogêneos. Por exemplo, água e sal. Como é que eu separo água e sal? Vou lá para a salina, né? Lembra, vocês já devem ter passado por algum lugar que tem a salina, aquele espaço que tem um grande espaço de água salgada. Ali a gente realiza a evaporação. A gente faz aquele sistema ser submetido ao calor no ambiente, o líquido passa para o estado gasoso e o sólido precipita, o sólido cristaliza. Essa daí é a evaporação. Eis que surge um problema. Uma solução, primeiro. Solução é que é de graça, né? Barato, não tem custo. A fonte de calor é natural. Um problema, a gente perde a fase líquida. Se você tiver uma mistura de sólido mais líquido e quiser ter os dois sistemas, o sólido e o líquido, para analisar, você não pode fazer evaporação, porque evaporação perde, né? Perde o seu líquido. E aí você parte para o que a gente vai chamar de destilação simples. A destilação simples é para você separar um sólido e um líquido. Na destilação simples, você retém o sistema líquido. Como é que esse processo ele acontece? Olha para cá e preste atenção em mim. Montei aqui para vocês um sistema de destilação simples. Coloquei um balão, tá? Associei esse balão a um condensador, vou mostrar para vocês o que é, um recipiente de coleta do líquido e coloquei um termômetro aqui. Quando eu pego, por exemplo, a mistura de água e sal, coloquei aqui água e sal, água mais sal, o que acontece? Quando eu começo a esquentar, a água começa a passar para o estado gasoso, enquanto que o sal não. Na temperatura que a água passa para o estado gasoso, o sal continua intacto. A água passa para o estado gasoso, o sistema está fechado, entra no condensador. O que o condensador faz? O condensador ele faz com que entre e saia água por aqui por dentro, sem que haja contato com o que está aqui dentro. Então, o que acontece, galera? A água que entra por aqui e sai por aqui é pura e simplesmente para resfriar o sistema. São dois cilindros, um dentro do outro. Perfeito? A água que passa pelo condensador do lado de fora não entra em contato pelo vapor d'água que está passando aqui dentro. Esse vapor que está quente, sei lá, está 100 graus, quando ele entra em contato com esse sistema mais frio, o que acontece? Esse líquido, esse gás, começa a condensar, por isso que é o nome condensador.
e essa água começa a gotejar aqui embaixo e ela cai aqui embaixo. Perfeitamente. Beleza? Esse daí é pra gente o sistema de destilação, onde quando a destilação acabar, toda a água daqui acabou e eu só tenho sólido aqui no fundo, nesse caso sal. Perfeito? Entenderam bem isso? Eu consigo separar esses dois caras porque eles apresentam pontos de ebulição muito diferentes. Muito diferentes. Aí eu consigo separar por destilação simples. Quando eu caio num sistema de líquido e líquido, se são dois líquidos, eles já apresentam pontos de ebulição um pouco mais próximos. E aí eu preciso não fazer uma destilação simples, e sim fazer uma destilação fracionada. Ocorre, por exemplo, no caso do petróleo, do craqueamento do petróleo. E aí, como é que eu faço, por exemplo, a separar água e acetona? Como é que eu separo água e acetona? Os dois são líquidos, só que eles apresentam pontos de ebulição diferentes. Aí eu preciso fazer uma destilação fracionada. Professor, a destilação simples não era o suficiente? Não era o suficiente. Porque na destilação simples, se eu aquecer a mistura dos dois líquidos, enquanto um líquido está entrando em ebulição, no caso a acetona, a água ainda está evaporando. E aí qual é o grande problema? O grande problema é que esse vapor que está aqui em cima vai ser a mistura dos dois vapores. Beleza? Tanto de acetona quanto de água. E aí eu preciso fazer uma destilação fracionada. A única distinção em termos de aparelhagem é que a gente adiciona aqui, ó, uma coluna de fracionamento. O que essa coluna de fracionamento ela faz? Coloquei aqui dentro a mistura de água e acetona. Água de azul, acetona de rosa, né? Quando eu começo a aquecer, né, eu vou lá, começo a aquecer, a acetona tem um ponto de ebulição mais baixo do que a água, ela começa a passar para o estado gasoso. Se a gente atingir o ponto de ebulição da acetona, a água fica no estado gasoso direto, até chegar no condensador. Atingir o ponto de ebulição da acetona, a acetona passa pelo condensador direto. Só que o grande problema ocorre com a água, ou a grande solução acontece com a água. Quando a água começa a evaporar, ela não vai entrar em ebulição, porque não atingiu a temperatura de ebulição dela ainda. O vapor d'água, quando começa a subir por aqui, ele se depara com algumas barreiras que existem nessa coluna de fracionamento. Ocorre semelhante quando você vai fazer arroz, a tampa da panela do arroz. Quando a água no estado de vapor ou no estado gasoso entra em contato com essas barreiras, a barreira faz com que a água sofra microcondensações dentro dessas barreiras. Ou seja, o vapor que está saindo aqui em cima é um vapor que só tem acetona e não tem mais água, já que a água ela tenta subir pelo condensador, mas não consegue. Ela cai por causa da coluna de fracionamento. Ela tenta subir, condensa e cai. 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 Tenta subir, condensa... É isso aí, acontece isso. Ela tenta subir, não consegue e cai de novo no recipiente. Então esse vapor é um vapor que apresenta apenas acetona, ela é condensada aqui no condensador e cai aqui embaixo. Beleza? Então eu tenho a acetona separada da nossa água aí. Perfeito? E por fim, para a gente finalizar esse nosso módulo 1, a gente tem a liquefação fracionada. Liquefação fracionada ocorre para a gente separar mistura de gases, né? Por exemplo, como é que eu pego e separo os componentes do ar atmosférico? Beleza? Por exemplo, majoritariamente, a gente tem oxigênio e nitrogênio. Como é que eu separo o oxigênio e como é que eu separo o nitrogênio? Por exemplo, cada um desses caras apresenta uma certa temperatura de liquefação, que é a temperatura que ele passa do estado gasoso para o estado líquido. Por exemplo, o oxigênio passa do estado gasoso para o estado líquido a menos 183 graus Celsius, enquanto que o nitrogênio passa para o estado líquido a menos 195. Então olha para cá. O oxigênio passa para o estado líquido a menos 183 graus Celsius, enquanto que o nitrogênio passa para o estado líquido a menos 195 graus Celsius. O que vai acontecer? Imagina que eu pegue um balão que tenha oxigênio e nitrogênio. A 0 graus Celsius, por exemplo, começa a resfriar. Menos 1, menos 2, menos 5, menos 10, menos 20, menos 30, menos 50, menos 70, menos 100, menos 125, menos 150, menos 180, menos 183. Quando atinge o menos 183, o oxigênio que era gasoso passa para o estado líquido. Só que a menos 183, o nitrogênio ainda não passou para o estado líquido. Ele ainda está no estado gasoso, ele só passa para o estado líquido a menos 195. Então eu vou lá e separo o oxigênio. Separo o oxigênio bonitinho. Se eu quisesse pegar o nitrogênio líquido, eu teria que continuar resfriando,
menos 190, menos 191, menos 195, aí o nitrogênio passava para o estado líquido. Então a liquefação fracionada é liquefazer cada um dos gases separadamente. Beleza, galera? Nesse momento a gente chega no final da nossa aula do módulo 1 de aspectos macroscópicos. Rodeamos o universo da parte macroscópica da molécula. Tentamos entender o que é matéria, tentamos entender o que são as substâncias puras, o que são as misturas, os estados físicos, as mudanças de estado e entramos no universo das separações de mistura. Nesse momento, a gente vai, começar a resolução dos exercícios, presentes, nesse módulo que eu separei para vocês, tentando optar. Eu optei, quando montei essa lista, por pegar os vestibulares que a gente mais trabalha aqui no Brasil. Da Enem, para todo mundo, e os vestibulares específicos de cada estado de vocês aí. Tá ok? Então, galera, é isso. A gente para por aqui. Eu quero deixar para vocês um beijo muito grande. Muito prazer tê-los mais uma vez. E kiss. E se a química complica, a gente descomplica. Beijo no coração de vocês. Valeu, galera!